pergunta que eu mais recebo é: Dani, como é que eu faço pra parar de procrastinar? E a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês hoje é: não faz, porque vamos procrastinar. Sempre. Gente, esse meu negócio do celular aqui... Eita, aí, pronto. Esse meu negócio do celular aqui, ele de vez em quando escapa o suportezinho. Então, se escapar, vocês já sabem por que escapou, beleza? Então, vamos lá. Seguimos aqui. Por que todo mundo procrastina, gente? Eu trouxe pra vocês aqui, peguei até no dicionário, tipo, o que é procrastinação? O significado: adiar, demorar, deixar pra depois. Então é tudo aquilo que a gente deixa pra depois, alguma tarefa, algum fazer, alguma coisa que a gente adia, que a gente precisa fazer, a gente sabe que precisa fazer, mas a gente deixa pra depois. E aí, por que é que todo mundo procrastina? Todo mundo procrastina, gente, por conta de uma coisinha que mora aqui no nosso cérebro, que é o nosso cérebro réptil, né? O cérebro reptiliano. Vou trazer uma pincelada de neurociência para vocês aqui, para vocês entenderem o porquê que eu venho abordando tanto esse assunto, dizendo para vocês que todo mundo procrastina. Tá bom? Vamos lá então. O que acontece? A gente tem essa parte primitiva do nosso cérebro, que é o nosso cérebro reptiliano, que ele é responsável por fazer com que a gente sobreviva. Então, dentro dele tem o nosso instinto de sobrevivência, tá? E aí, o que é esse cérebro reptiliano que tem esse instinto de sobrevivência? Ele vai proteger a gente a qualquer custo. Por exemplo, ele é responsável pelas nossas funções básicas do nosso organismo. Então, a gente não precisa mandar comando que a gente precisa respirar. O nosso cérebro já sabe que a gente precisa respirar. Porque se eu não respiro, eu morro. E ele vai fazer com que eu sobreviva. Então, automaticamente, ele vai respirar. Ele vai mandar esse comando automático de que eu preciso respirar. Assim como bombear o nosso coração. Se o nosso coração não está batendo, a gente está morto. Se ele quer que a gente sobreviva, ele vai mandar esse comando. Então, essa parte do nosso cérebro é responsável para que a gente sobreviva. E também é responsável para que a gente corra, fuja, ataque ou procrie. É basicamente isso, que são essas quatro coisas que fazem com que a gente sobreviva também. O que acontece, gente? O que acontece é que a gente utilizava muito essa parte do nosso cérebro, que, como o nome já diz, né, é o nosso cérebro primitivo, na época dos primatas. A gente não tinha evoluído ainda a nossa mente a tal ponto de se comunicar, de questionar, de absorver informações e colocar em prática. A gente não tinha isso ainda. Então, por isso que esse cérebro, essa parte do nosso cérebro era muito mais ativada. O que acontece hoje em dia? A gente tem o neocórtex, que é essa parte mais evoluída do nosso cérebro. E essa parte mais evoluída do cérebro tem essa capacidade de questionar as coisas, né? Da gente absorver uma informação e saber exatamente o que a gente vai fazer com aquilo, distinguir, essa parte racional nossa. Então, dando uma pincelada aqui pra vocês, tem muita coisa pra gente estudar sobre isso. Mas só para vocês entenderem, porque a procrastinação, ela gente, não é só de uma pessoa, ou eu procrastino e você não, todos nós. O nosso cérebro, ele vai ter esse instinto de poupar a gente. Então, olha que louco o que acontece aqui dentro. Se a gente dá muita importância para o nosso cérebro reptiliano, ele vai fazer com que a gente fique sempre o quê? Quietinha, sem fazer nada, sem correr nenhum risco. Só ali, comendo, respirando, sobrevivendo, procriando. Se vier alguma coisa, a gente corre. Se vier alguém brigar com a gente ataca. Mas o arriscar, o sucesso, essas coisas todas, é tudo muito novo para essa parte do cérebro. Por isso a gente não pode deixar que essa parte domine, porque se você deixar que ela domine, ela vai dominar a sua vida e vai deixar você paradinha, quietinha. O que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quem tá aqui na live hoje que gostaria de gravar vídeo e não consegue? Manda um eu aqui para eu saber. Fica procrastinando. E se eu gravasse mais vídeo, talvez eu venderia mais o meu produto, ou talvez eu venderia mais o meu serviço, ou talvez eu teria mais sucesso, ou eu conseguiria divulgar melhor o meu trabalho. Quem tem vergonha de fazer isso? Manda eu aqui pra eu saber. Várias pessoas. Eu. Ó, olha o tanto de gente. Olha o tanto de gente. Nós temos 16 pessoas na live, todo mundo mandando eu. Por que isso acontece, gente? Isso acontece porque quando você se expõe,
O que acontece quando você se expõe? Você está correndo risco. O seu coração acelera. Eu mesmo, antes da live aqui, tava conversando com o Lucas, eu falei assim, será que um dia eu vou parar de ficar nervosa antes de live? Aí ele falou assim, ai amor, eu com cantores, essas pessoas que cantam e tal, que eu conheço, já ouvi alguns palestrantes falarem que isso não passa, né? A hora que você entra, você ainda se sente assim. Por quê? Porque ativa essa parte do nosso cérebro. Ativa justamente porque você está correndo risco. Qual é o risco que a gente corre aqui? O risco de se expor, o risco de ser julgada, o risco de acontecer alguma coisa e você precisar fugir, você passar vergonha. Então, o que acontece? Muitas vezes você procrastina de fazer isso porque é essa parte do seu cérebro que tá mandando pra você essas mensagens. Olha, não grava isso não faz isso não, porque pode acontecer isso, isso e isso. Então, gente, a gente precisa usar mais o nosso neocórtex aqui, tá? Por quê? Porque é ele que vai trazer pra gente a capacidade de discernir e falar assim, não, tá tudo bem, não vou morrer se eu fizer isso, né? O benefício disso vai ser muito grande depois. Então, o que eu preciso que fique muito claro na cabeça de vocês, antes da gente partir, porque hoje tem bastante conteúdo, como eu falei pra vocês, eu vou dar pra vocês uma sequência, como escrever aqui? Sequência infalível da procrastinação. São 10 passos. Então é bastante coisa. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam que vocês não vão parar de procrastinar. Então, já que vocês não vão parar de procrastinar, vamos procrastinar direito. Hoje a gente vai sair dessa live. Se quiserem, vamos criar até uma hashtag. Procrastinando direito. Ou procrastinação útil. Gostei dessa. Procrastinação útil. Se vocês quiserem compartilhar aí, por quê? Porque durante essa semana aí vocês vão procrastinar bastante. Eu, por exemplo, hoje eu procrastinei bastante para planejar essa live. E aí eu usei uma das ferramentas que é fazer uma outra coisa que é útil, ou seja, alguma coisa que eu preciso fazer também, mas essas ferramentas eu vou trazer mais no final para vocês, para depois eu voltar onde eu tava e continuar. Então, parem de se sentir mal porque você procrastina, porque você procrastina, eu procrastino, todos nós que estamos aqui procrastinamos. Beleza? Ficou entendido, gente, isso? Estão comigo? Me acompanharam? Vão conversando aí pra eu poder entender aí se vocês estão no mesmo nível que eu. Tô falando muito rápido, não tô? Tô com os meus papéis aqui, então se eu ficar mexendo aqui é pra não perder nada de falar pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Sequência infalível da procrastinação. Pati, tá, tudo certo, né, gente? Estão me acompanhando. Legal. Qual que é essa sequência infalível que eu trouxe pra vocês sobre procrastinação? Primeiro ponto, esse é o mais importante de todos eles, é você ter um propósito bem definido. A primeira live a gente falou sobre plano de vida, a importância de ter um planejamento, a importância de ter sonhos, de você saber exatamente o lugar que você quer chegar. Gente, isso não é clichê motivacional, né? Porque eu sei que muita gente usa essa frase. Pra quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Traz isso pro seu coração e reflete sobre o significado dessa frase. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. E o problema é que esse qualquer lugar, quando você não tem esse objetivo bem definido, esse qualquer lugar é um prato cheio para procrastinação. Ah, qualquer lugar serve. Então, qualquer lugar é qualquer tarefa, é qualquer coisa. E qualquer coisa não tem muito por que ser feito, né? Não tem prioridade. Por isso que, se você ainda não assistiu a live, vai no YouTube assistir e faça o seu planejamento de vida. Que você demore um dia, uma semana, um ano para você fazer. Vai ser melhor do que você não fazer. Por quê, gente? A procrastinação útil, ela só vai conseguir entrar na vida de vocês se vocês souberem exatamente o que vocês querem. Estamos combinado? Esse é o primeiro passo. É muito importante você saber o que você quer, tá? Segundo ponto dessa sequência infalível para ser uma procrastinadora útil, beleza? Você precisa desejar muito chegar nesse lugar. Não adianta você fazer um planejamento de vida de um lugar onde, tipo, tanto faz se eu chegar lá, se eu conquistar essa viagem, tá bom. Se eu não conquistar, tá bom também. Ou se eu chegar nesse ponto da minha carreira, ok. Se eu não chegar, ok também. Você precisa desejar muito, porque você só vai entrar em movimento se for algo que te tira da cama,
sabe? É aquela coisa que você abre o olho de manhã e você fala, eu não tô afim de me mexer, mas eu vou levantar. Por quê? Porque tem algo lá na frente que eu sei que a hora que chegar vai ser muito incrível. Então você precisa desejar muito isso que você quer, tá? Não pode ser desejinho meia boca. Se vocês fizeram um planejamento de vida com desejinho meia boca, já revisa isso aí. Terceiro ponto. Tá ficando claro, gente? Se tiver, manda um joinha aí. Vão mandando as dúvidas de vocês também, ou vão anotando aí pra perguntar no final, beleza? Terceiro ponto. E aí eu quero parar nesse ponto, porque dentro desse ponto tem vários subpontos aqui. Vamos colocar assim. Terceira coisa, então. Vocês precisam gerar necessidade, tá? O gerar necessidade eu aprendi com a Paula Abreu, que aprendeu com o Brandon Burchard, que é um dos maiores coaches de alta performance do mundo. Ele é maravilhoso, incrível. E eu assisti uma aula dela que ela fala bastante sobre gerar necessidade e eu incluí o gerar necessidade nessa nossa sequência infalível aqui. O que é gerar necessidade? Inclusive, eu recebi uma pergunta hoje, respondi lá no Stories e vou colocar aqui para vocês que já é uma das ferramentas. Então, a gente já vai começar aqui a ter algumas ferramentas. Como é que a gente gera necessidade, gente? Primeiro ponto que a gente consegue fazer para gerar necessidade: obrigação. Como assim obrigação, Dani? Contas a pagar, dinheiro para fazer, né? Coisas que você precisa comprar. Então, isso é a maior das necessidades, são as suas obrigações, né? Você não vai procrastinar pagar uma conta, né? Você vai procrastinar outras coisas, porque você sabe que se você não pagar essa conta, a sua luz vai ser cortada, você não vai ter comida para comer. Então, essa parte de gerar necessidade para as coisas que são suas obrigações é muito legal, tá? É muito legal. Por quê? Porque você pode colocar aqui, fazer mais dinheiro, essas pequenas metinhas, que é o que eu vou colocar aqui para vocês, pra gente dividir isso, tá? Então, gerar necessidade. Primeiro subponto, obrigação. Quando você tem obrigação, você se movimenta, você gera necessidade. Segundo ponto, dever social. Dani, o que é dever social? Vou dar o meu exemplo para vocês. Quando eu falei que eu ia fazer uma live por domingo, eu fiz o quê? Eu assumi um compromisso com vocês que estão aqui me assistindo já há 5 domingos. O meu dever social é o quê? O meu dever social, eu até coloquei aqui para vocês o exemplo. Eu preciso fazer e fazer bem feito para vocês, porque vocês estão esperando isso de mim. Então, quando eu acordo no domingo e falo assim, mas hoje eu não tô muito afim de fazer live, eu não tenho essa escolha. Esse é um dever social que eu assumi com vocês. Eu preciso estar aqui inteira para passar o meu melhor para vocês. Porque é isso que eu me propus a fazer para vocês. E o meu dever social, porque eu também trabalho com desenvolvimento humano, então eu quero que vocês se desenvolvam. Então, é o meu dever estar aqui fazendo isso. Quando você encontra o seu dever social, eu não sei se eu coloquei aqui alguma pergunta de dever social, não, as perguntas estão depois. Mas quando você encontra o seu dever social, gente, você não procrastina. Não tem como eu falar pra vocês, mandar uma mensagem assim, gente, hoje eu não vou fazer live. Por quê? Porque não deu tempo de eu planejar a nossa live de hoje. Não existe essa possibilidade. Entendem? Então essa é a segunda maneira de você gerar necessidade. Terceira maneira de você gerar necessidade: autoestima. Vamos parar nesse aqui um pouquinho, porque eu preciso que vocês entendam isso. Gente, eu faço o que precisa ser feito porque eu me amo. É muito forte isso. Mas eu sinto que muitas de vocês não se amam. Vocês não se amam o suficiente para conquistar os sonhos de vocês. De verdade, olha para essa frase que eu acabei de falar. Eu não procrastino o que precisa ser feito, né? Que é o que vai me levar para onde eu quero ir, porque eu me amo. Eu sei que eu mereço viver esses sonhos. Eu sei qual é o meu valor. Então, assim, eu não vou procrastinar o que vai me fazer realizar sonhos. Então, gente, essa parte do amor próprio, de se sentir merecedora, precisa estar muito forte dentro do coração de vocês. Porque se você não sente que você merece ter a vida dos seus sonhos, você vai procrastinar. Olha só, até coloquei aqui pra vocês. Tem um livro que eu já falei aqui pra vocês sobre ele, que é Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Se você ainda não anotou esse livro, anotem, pelo amor de Deus. Eu vou deixar depois o print nos meus stories.
Esse livro, ele fala de 4 compromissos, como o nome do livro já diz, né? O primeiro compromisso, gente, diz o seguinte: seja impecável com a sua palavra. E esse compromisso é muito importante quando a gente fala de autoestima e de procrastinação. Porque quando você se propõe a fazer algo que você sabe que vai te fazer bem, que você sabe que vai te aproximar dos sonhos que você deseja realizar, gente, se você não cumprir, você não está sendo impecável com a sua palavra, você está descumprindo um compromisso com você mesma, que é a pessoa mais importante da sua vida. É quem realmente deveria estar no centro da sua vida, é você. Então, gente, sejam impecáveis com a palavra de vocês. Se você se propôs a ter uma vida mais saudável, tenha. Na hora de se alimentar, pensa nisso. Mas eu vou colocar isso aqui na boca ou vou colocar isso aqui? Porque quais são os benefícios que essa comida com energia vai me trazer? Esse. Quem que tá engolindo essa comida? Sou eu. Eu me amo. Eu não vou colocar essa, eu vou colocar essa. Por quê? Porque eu sei que isso aqui vai me fazer bem. Tô dando um exemplo de alimentação, mas a gente pode trazer isso para todas as coisas, né? Ah, eu não vou mais procrastinar gravar esse vídeo. Por quê? Porque se eu gravar esse vídeo, eu sei que eu vou deslanchar no meu profissional. E se eu deslanchar no meu profissional, eu posso ganhar mais dinheiro. E se eu ganhar mais dinheiro, eu me sinto mais autoconfiante. Eu tenho mais autoestima se eu ganho mais dinheiro. Então eu vou gravar esse vídeo para eu conseguir deslanchar minha carreira profissional. Entendem? Porque eu me amo tanto que eu quero isso pra minha vida. Isso vai fazer com que eu realize os meus sonhos. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Mandem aí um sim, não, só pra eu saber como é que tá por aí. Vocês ficaram em silêncio? Tá fazendo sentido aí? Deixa eu acompanhar meu horário. 8h30 já. 8h27. Vamos lá que tem bastante coisa pra falar pra vocês. Gente, então, sejam impecáveis com as palavras de vocês, tá bom? Sim, super, sim, legal, bacana. Vamos lá então, qual que é a 4ª maneira de gerar necessidade na vida de vocês? Vocês precisam, aí agora, se você tá com papel e caneta aí, é legal anotar alguns questionamentos. Vocês precisam se questionar. Anotem essas perguntas para vocês responderem. Quem precisa que você esteja bombando na vida? Porque assim, a gente acabou de falar de autoestima, mas muitas vezes, se você não tem essa autoestima fortalecida, né, não tá com o seu amor próprio em dia, isso tá tudo bem, isso é um processo, isso é uma construção. Meu trabalho aqui é te ajudar exatamente a fazer isso. Mas se você não tá com isso ainda muito bem estabelecido aí na sua vida, me diz uma coisa, quem é que precisa, quem é que você precisa, perdão, gente, quem precisa que você esteja bombando na vida? Quem convive com você que precisa que você esteja bombando na vida? Conta pra mim. Eu preciso que eu esteja bombando na vida. Eu preciso que... Peraí, deixa eu ver quais as outras perguntas. Quem precisa que você esteja bombando na vida? Gente, as pessoas precisam que vocês estejam bem na vida, tá? Seja o seu parceiro ou a sua parceira, seja as pessoas que você convive, a sua família, os seus clientes, eles precisam que você esteja bem. Então vai se questionando. A segunda pergunta é: por que é importante entregar o meu trabalho com excelência hoje? Responde isso. Por que é importante entregar o meu trabalho com excelência hoje? Hoje, vou dar um exemplo para vocês. É importante que eu entregue o meu trabalho com excelência. Por quê? Porque eu quero que vocês se desenvolvam. Porque eu quero me desenvolver cada vez mais. Porque eu quero alcançar as minhas metas profissionais e financeiras. Então, vocês precisam ter isso respondido aí, tá? Terceira pergunta é o seu porquê. Ou seja, o que eu quero fazer e por quê. Isso precisa também estar muito bem definido aí, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Ah, eu quero conquistar uma posição profissional X, então eu quero, sei lá, vou dar um exemplo, deixa eu ver. Vou dar um exemplo do desenvolvimento humano, que é a minha área. Vamos supor que eu quero, sei lá, atender X mulheres por dia. Pra que eu quero isso? Para que elas se desenvolvam, para que elas comecem a se amar, fortaleçam o seu amor próprio para conquistar os sonhos delas. E eu quero fazer isso por quê? Porque eu estou vivendo o meu propósito de vida e por isso eu estou fazendo mais dinheiro. Vocês entendem?
como precisa estar bem certinho estabelecido isso. Essas são, então, revisando aqui com vocês, as 4 maneiras de você gerar necessidade. Tem mais 2 ainda. Então, obrigação, dever social, porque eu me amo. Aí você vai se questionando, fazendo essas perguntinhas aí. E a gente vai pro próximo, que é: faça uma promessa ousada para te estimular. Então, o que isso quer dizer? Até hoje, respondi essa pergunta nos stories falando sobre o quê? Tá, beleza, eu preciso colocar, então, uma data limite para eu parar de procrastinar? Sim, gente. Quando você estabelece um dia para você terminar essa tarefa, você já manda a mensagem para o seu cérebro. Você não fica com isso aberto e perdido, assim, tipo, ah, tá, eu tenho que fazer. Quando? Tá, tem que fazer. Porque você não vai fazer nunca se você não colocar uma data. Então, faça uma promessa ousada para te estimular e coloque uma data. Por exemplo, eu me comprometo a fazer R$10.000 a mais até o dia 31 de julho de 2020. Ponto. Se é uma meta ousada para você e com data, você começa a saber. Porque assim, se você coloca isso, você sabe o que você vai ter que fazer para chegar lá. Entende? Faz sentido pra vocês? Que aí vem o nosso próximo passo do plano infalível. Então, gente, coloca uma meta e o que você tá precisando aí na sua vida. Eu tô falando aqui dei um exemplo do financeiro, mas você pode colocar outra coisa. Eu quero zerar todos os médicos que eu preciso ir, fazer check-up, etc e tal, até dia 31 de junho agora. Pronto, você já tem uma data para você cumprir isso. Senão você fica com aquilo solto. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas eu não tenho data muito bem para fazer. Ah, mas precisa ser feito. Entende? Você fica gastando energia com isso. Você ocupa espaço no seu to-do list de uma coisa que você não tem data para terminar. Entenderam? Quarto passo, então, a gente falou. Deixa eu só recapitular. Primeiro, propósito bem definido. Segundo, desejar muito. Terceiro, gerar necessidade. Todos esses passos que eu ensinei vocês para gerar necessidade. Quarto, plano de ação bem definido. O que é um plano de ação bem definido? Gente, é vocês terem as tarefas que vocês precisam fazer para chegar no plano de vida de vocês. Primeira dica que eu dou para vocês aqui. Vocês precisam dividir essas tarefas em passos. Tá fazendo sentido pra vocês? Acenem aí pra mim só pra eu saber que eu não tô falando sozinha. Tá fazendo sentido? Qual que é o lance do plano de ação? Gente, quando você tem um plano de ação, você ajuda a alimentar a persistência. Por quê? Porque você tem passo a passo do que você precisa fazer. Então, vamos supor que agora você traçou que você vai fazer R$10.000 até o final de julho. Se você vai fazer R$10.000 até o final de julho, você já sabe quais são os passos que você precisa dar. E esse é muito importante que vocês dividam as tarefas de vocês. Por quê? Quanto menor for o tempo de cada tarefa, menor é a chance de você procrastinar. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu tinha que fazer muita coisa para estar aqui falando para vocês. E aí o que eu fiz? Eu dividi em partes as tarefas do meu dia. Eu dividi em partes o que eu precisava fazer. Por quê? Se eu deixasse, eu preciso planejar a live, seria algo que eu gastaria, sei lá, de repente umas 2h30, 3 horas para eu estudar, para eu fazer esse apanhado de conteúdo, para eu, enfim, escrever o que eu precisava escrever. Então o que eu fiz? Eu fui colocando submetas dentro do planejar a live, entende? Voltando, por exemplo, dos R$10.000. Eu vou fazer 10 mil, me comprometo a fazer R$10.000 até o final do próximo mês. Beleza, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer uma organização financeira, porque só quando eu fizer uma organização financeira eu vou saber quanto que eu gasto, quanto que eu ganho, quanto que eu preciso fazer de mais dinheiro. Entenderam? Então, gente, o plano de ação é importantíssimo e dividam as tarefas de vocês. Quanto tempo cada tarefa, Dani? No máximo 45 minutos. Estourando, eu diria até 30. Então, várias tarefas de 30 minutos aí para vocês irem dividindo esse tempo, tá? Outra coisa, quinto passo do nosso plano infalível para procrastinação. Gente, prestem atenção nesse ponto comigo. Fiquem comigo para vocês conseguirem entender. Biologicamente falando e culturalmente falando, nós gostamos de fazer pouco.
tá? O corpo humano, ele vai poupar energia. Então, tudo que ele puder fazer para poupar energia, ele vai fazer. Você vai ficar mais tempo parada, enfim. Eu não sei como funciona exatamente na parte de nutrição, por exemplo, mas eu sei que para você gastar gordura, você precisa usar muito mais energia. Músculo, você precisa usar muito mais energia. Por isso que ganhar massa magra é tão difícil. Então, biologicamente falando, o nosso organismo, ele vai ter a tendência a poupar. A mesma coisa culturalmente falando. A gente tá vivendo uma era das pessoas que querem fazer muito pouco. A maioria das pessoas querem tudo de mão beijada, tudo muito simples, muito rápido, muito fácil. E aí o que acontece? A gente precisa fazer bastante coisa. Sabe por quê? Acompanhe esse raciocínio para vocês poderem entender. Quando você tem volume de atividades que você precisa fazer, você pode trocar quando você não quiser fazer uma. Estão me acompanhando, gente? Por exemplo, se eu tenho poucas coisas pra fazer, eu acho que é só isso que é importante pra mim. Quando você empaca em uma, você não tem pra onde ir. Você empacou, você fica parada. Agora, se você tem um volume de coisas importantes, então eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que fazer um plano de ação para as minhas metas, eu tenho que cuidar da minha saúde, tenho que marcar médico, tenho que fazer isso, isso, isso. Quando você tem bastante coisa para fazer, a hora que você tá fazendo uma coisa e aí você chega ali e fala assim, nossa, não tô conseguindo mais, a cabeça não concentra, então eu já tô lá no feed do Instagram, você para aquilo que você tá fazendo e você vai fazer uma outra coisa. Então é importante que a gente tenha bastante coisa importante para fazer. Não adianta você ter bastante coisa que é coisa irrelevante. E aí a gente vai chegar no próximo item aqui. Então, gente, é importante, por isso que eu falei, é importante você sair de uma coisa que é importante para você para outra coisa importante. Não adianta você ter um monte de coisa na sua agenda para fazer, uma delas é importante, o resto é dormir e ver série. Porque aí é óbvio que, lembra, nosso corpo quer o quê? Poupar. Então ele vai correr pra cama, pegar a cobertinha, pipoquinha, Netflix e vai ficar parado ali. Porque ali você não tá correndo risco, né? Ali você tá poupando energia. Então, a gente precisa ter esse volume. Fez sentido pra vocês? Fez sentido aí? Tá ressoando, tá batendo, vocês estão conseguindo anotar as coisas? Tá sendo útil pra vocês? Contem aí pra mim no chat. E vamos seguir aqui. Gente, o sexto passo, então. Sim, Dani, sim, sempre. Show, gente. O sexto passo, então, deixa eu dizer pra vocês. Abandone as coisas inúteis. Abandone as coisas inúteis. Abandone as coisas inúteis. Deixa eu só ver aqui. Sim, mas o problema é voltar focada. Quando você para de fazer uma atividade e volta pra outra, você diz? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente, pra ter criatividade, pra ter foco, às vezes a gente precisa do ócio. Então, até no final eu ia dar essa dica, mas já vou dar ela agora. Muitas vezes vocês precisam fazer uma coisa super aleatória pra vocês ficarem mais focadas. Sabe uma coisa muito aleatória que vocês podem fazer e que é importante? Vou dar o meu exemplo. Tarefa de casa. Por exemplo, hoje eu parei o que eu tinha que fazer para colocar roupa na máquina. Eu precisava fazer isso, né? Se eu não colocar roupa na máquina, a roupa não lava. E se a roupa não lavar, não tá seca, eu não tenho roupa limpa. Então eu precisava fazer isso. Eu parei para colocar roupa na máquina. E aí, quando eu paro para colocar roupa na máquina, é uma atividade que não demanda muito tempo da minha cabeça para eu ficar pensando em muita coisa. E aí eu voltei porque eu tava fazendo mais focada. A mesma coisa que eu postei lá nos stories que eu fui secar meu cabelo. Parei o que eu tava fazendo, sequei meu cabelo e voltei lá. Então a gente precisa ter esse momento de ócio produtivo. Isso é procrastinar de maneira útil, tá? Gente, a sexta coisa que eu coloquei aqui é abandone coisas inúteis. Fiquem comigo neste ponto só um pouquinho. Eu quero que vocês revisem a vida de vocês. O que é que vocês deixaram de fazer, ou seja, o que é que ainda tá aí na lista de vocês que vocês estão procrastinando demais. O que é procrastinando demais? Já tem 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano que eu não termino isso. E aí eu quero que vocês voltem para essa coisa e comecem a se questionar se vocês precisam terminar isso. A partir de agora, tudo que vocês forem fazer, todas as tarefas de vocês, a minha sugestão é
se perguntem, isso me afasta ou me aproxima do meu planejamento de vida? Sabe por que eu tô dizendo isso? Tem gente que tá fazendo curso, tem gente que tá reclamando que tá procrastinando TCC, tem gente que tá reclamando que tá procrastinando de terminar um curso XYZ, um mestrado, um doutorado, que mais que eu posso dar de exemplo aqui? Enfim, essas tarefas que tem gente que reclama, mas eu não terminei ainda aquela monografia que eu tinha que escrever, aquele artigo que eu tinha que fazer. E de repente, isso aí não vai fazer a menor diferença se você terminar. Vocês entendem isso, gente? Porque de repente, o seu futuro, a sua carreira, os seus afazeres, os próximos passos que você precisa dar no seu plano de ação para você chegar onde você quer chegar, você não precisa fazer isso. Às vezes, isso aí vai te afastar mais do que te aproximar. Então, gente, comecem a se questionar. Isso vai me afastar ou me aproximar do meu plano de vida? Se vai afastar, não faz. Dani, mas você tá mandando a gente parar de fazer as coisas? Sim. Por quê, gente? Porque o tempo é curto. O nosso tempo é o nosso bem mais precioso. É o nosso bem mais precioso. Ah, eu comecei a ler um livro que eu não gostei. Eu tô procrastinando pra terminar. Para de ler. Comecei a assistir uma série. Ai, mas eu preciso terminar. Falta só 2 episódios. Mas tá um lixo. Para de assistir. Gente, parem de fazer coisas inúteis que não vão levar vocês pra onde vocês querem ir. Esse é o problema. O problema é procrastinar coisas que vocês deveriam estar fazendo pra chegar lá. Isso aí que vocês não estão terminando tem que ser procrastinado mesmo. De preferência tem que ser jogado no lixo. Se não vai te aproximar do seu sonho, tira isso da sua vida. Simplesmente mudar de ideia. Acrescenta um pouquinho mais, Jô, só pra eu entender. Entenderam, gente? Vamos lá. Próximo passo, gente. Ande com pessoas que façam coisas úteis. As pessoas que estão ao seu redor, elas precisam ser pessoas que fazem coisas úteis. Se você mora, se você, o seu círculo de amizade são pessoas que só fazem coisas inúteis, qual a chance de você ser uma pessoa motivada para fazer coisas úteis? Nenhuma. Nenhuma. Se você mora com alguém que quer só dormir e ficar parado, poupando a energia ali, gente, a chance de você conseguir se sentir motivado nessa casa é zero. É zero. Então, assim, ande com pessoas que façam coisas úteis, que estão fazendo coisas úteis, pessoas que vão te incentivar, pessoas que vocês consomem conteúdo, que você olha e fala assim, nossa, olha só o que essa pessoa tá fazendo, vou fazer também. Ou lembrar, né? Tem gente que você vê fazendo alguma coisa e fala, nossa, eu preciso fazer isso também. E faça. Então, se cerque de pessoas que vão trazer pra vocês utilidade na vida de vocês, tá? E não inutilidade. De inutilidade, a gente já tem um monte de coisa que precisa se livrar aí, tá bom? Isso é uma escolha de vocês, 100%. Vamos lá. 8º passo. Estamos quase acabando a nossa checklist aqui pra eu ir pras ferramentas. 8º passo, gente, perfeccionismo. Antes de eu ir pro 8º passo, deixa eu ver aqui. De repente entender que aquilo num determinado momento era importante, mudar devido à circunstância ou algo novo que surgiu e que mude sua rota. Exatamente. De repente, naquela época era importante para você fazer um curso de maquiagem, de costura. E aí, de repente, você para e fala assim, nossa, mas eu quero mesmo dirigir filme. Pra que eu preciso aprender a costurar? Não preciso, eu vou parar de fazer esse curso de costura. Ah, mas custou dinheiro, gente, mas o que é mais caro mesmo é o tempo. Porque o dinheiro, se você estiver fazendo coisa útil, você vai conseguir mais, entendem? Pra pagar o que você gastou nesse curso e pra ganhar muito mais. Então, vamos lá. Ficou claro, Jô? Sim? É isso mesmo, gente. Tá tudo bem mudar de ideia no meio do caminho, tá? Não fiquem apegadas. Muito obrigada por essa resposta, porque você me fez ter um insight aqui. Gente, não fiquem apegadas a essas coisas. Ai, Dani, mas eu comprei o curso e daí eu comecei a fazer e eu não gostei. Tudo bem, não termina. Tudo bem, não fiquem apegadas a isso, gente.
Eu ia falar hoje pra vocês sobre os tipos os traços de caráter que mais procrastinam, né? Os que têm mais dificuldade, os que têm mais facilidade, mas não vai dar tempo de eu falar sobre isso hoje. Inclusive, se vocês quiserem saber sobre como o formato do seu corpo explica o formato da sua mente, como você vive a sua vida, ou seja, como é que você procrastina, como é que você se relaciona, contem pra mim que depois aí eu vou fazer uma live só pra gente falar sobre isso, beleza? Então vamos comigo, gente, vamos seguir aqui. Tchau pro perfeccionismo, adeus ao perfeccionismo. Existem alguns, já falando sobre isso, alguns traços de caráter que são mais perfeccionistas. Gente, sobre perfeccionismo também dá pra fazer uma live só sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam sobre perfeccionismo, acompanhem o meu raciocínio. A Marjorie, eu fiz e amei, é incrível, eu sou rígida. Mais uma rígida aqui, eu também sou. Gente, vamos lá. Para os perfeccionistas de plantão, que somos quem? As rígidas, eu, a Gabi, a Marjorie. Gente, o perfeccionismo, qual é o problema dele? O problema dele é que ele vem mascarado. Vocês já viram alguém chegar numa entrevista de emprego e aí a pessoa fala assim, qual que é o seu defeito? Aí a pessoa fala assim, eu sou perfeccionista. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Perfeccionismo é insegurança disfarçado. Perfeccionismo é procrastinação disfarçado. Por quê, gente? Você só alcança a perfeição quando você implementa algo e faz ajustes. Não adianta você ficar esperando o momento perfeito, as ferramentas perfeitas, a oportunidade perfeita, o lugar perfeito para vocês começarem a fazer o que precisa ser feito. Porque perfeccionismo é uma ilusão. Você vai chegar em algo parecido, porque perfeição não existe. Você vai chegar em algo parecido com perfeição, algo muito bom, se você fizer. Porque quando você faz bastante coisa, você tem um monte de coisa para analisar. E algumas delas vão sair horríveis. E aí você vai fazer o quê? Isso aqui eu não vou fazer mais. E aí o que você fez bem feito, você faz o quê? Lapida isso. Deixa isso cada vez melhor, cada vez melhor. Isso é fazer algo com perfeição. Sabe por quê? O que é o perfeccionismo? É você aperfeiçoar algo que você já fez. Não é você ficar esperando para agir, entende? E aí vocês estão usando a desculpa do perfeccionismo para procrastinar. Ai, por que eu não gravei vídeo ainda? Porque eu não tenho um ring light, eu não tenho uma parede dessa, eu não tenho, sei lá, o que você não pode ter para gravar um vídeo? Não tenho um celular, eu não tenho um tripé. E aí você fala o quê? Eu não gravei porque eu não tinha todas essas coisas. Mas isso são desculpas, porque na verdade você estava com medo de ligar a câmera e gravar o vídeo. Entendem, gente? Qual que é a diferença? Então, abandonem essa palavra perfeccionismo da vida de vocês, tá bom? Quando você fizer bastante volume, um monte de coisa, e aí você chegar ao ponto de você olhar e falar assim, agora eu posso escolher e aperfeiçoar algumas coisas, aí sim você vai estar chegando perto do que é perfeccionismo. Beleza? Fez sentido? Nono passo. Estamos quase acabando. Nono passo, eu vou abrir para perguntas, pra gente bater um papo. Tem que falar as ferramentas ainda. Gente, o nono passo é celebrem. Você precisa celebrar quando você cumprir uma tarefa que era chata pra caramba de fazer. Fala assim, gente, que massa, olha só, hoje eu fiz... Sabe o que eu fiz esses tempos atrás, que eu precisava fazer? Marcar médico e fazer exame de sangue. Eu fiz toda uma lista, marquei os médicos, fiz os exames de sangue. A hora que eu fiz o checklist, tipo assim, eu terminei de cumprir aquilo, eu falei, meu Deus, que paz. E eu comemorei, eu celebrei, falei, eu sou foda mesmo. É uma coisa chata pra caramba que eu não tava afim de fazer, mas que eu fiz e me libertou isso, sabe? Então, gente, celebrem. Porque se você ficar achando que tudo que você tem que fazer é só obrigação, você vai procrastinar. A vida não é só obrigação, a gente precisa sentir prazer com as coisas. E eu, particularmente, sinto uma paz no coração de deitar na cama, saber que eu fiz o que eu precisava fazer naquele dia, tá? Celebrem, gente. Já eu vou subir aqui pra ler os comentários de vocês. Vamos pro último. O que a gente faz? Qual que é o último passo, Dani? Repetir todos os 9 até que isso forme uma nova trilha neural. Gente, hábito. Vocês precisam ter o hábito, a partir de agora, de procrastinar direito, tá? Imagina que você manda uma sinapse neural, né? Você manda um estímulo de um neurônio para o outro uma vez. Então, vamos supor que você quer ter uma rotina mais saudável e você acorda um pouquinho mais cedo para, sei lá, fazer uma atividade física.
Aí você faz isso um dia. Mandou um fiozinho. Imagina aqui, um neurônio aqui, um neurônio aqui. Aí você mandou um fiozinho. Chegou esse fiozinho só. Quando você faz duas, vai vir um fiozinho. Quando você faz várias vezes, fica um monte de fio aqui. O que que acontece? É mais fácil arrebentar um fio só ou um monte de fio? Pensa comigo. Um monte de fio é muito mais difícil de estourar. Então, tudo na vida é repetição. Vocês precisam fazer, 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 fazer. Estavam esperando que eu desse uma pílula mágica? Não existe. É todos os dias. Todos os dias começar a implementar isso aqui. Não adianta eu ter feito uma live e falar desse monte de coisa que eu falei pra vocês, se vocês não colocarem nada disso em prática. Se amanhã, na hora de procrastinar direito, separar uma coisa que você não tá conseguindo fazer, e na hora de começar outra, você pegar o Instagram e começar a rolar o feed ao invés de lavar roupa. Que é o que eu falei. Gente, então deixa eu falar uma coisa, uma outra coisa que veio aqui na minha cabeça. Tá tudo bem rolar o feed também, tá? De vez em quando. Isso só não pode ser a regra. Por exemplo, quando eu fico muito tempo produzindo, quando eu fico muito no mental, eu preciso fazer uma coisa completamente aleatória quando eu termino, pra descansar. Então, o que que é aleatória pra mim? É tipo ficar vendo meme, ver umas coisas besteiras, uns cachorrinhos, a Natália, minha cunhada, que me manda uns cachorrinhos de pijama, umas coisas bestas, assim. Porque a hora que eu vejo isso, eu desligo essa parte minha mental. Então tá tudo bem de fazer umas coisas bestas de vez em quando, as coisas inúteis de vez em quando, desde que isso não seja regra. Entendem? Faz sentido pra vocês isso? Entenderam? Sim? Vou recapitular aqui as ferramentas rapidinho pra gente abrir para perguntas. Uma dica que eu dou pra vocês: criem um bloco de notas e anotem todos os afazeres chatos que vocês têm pra fazer. O que são afazeres chatos? Marcar médico, limpar armário, repor estoque de pasta de dente, de creme de cabelo, tirar xerox de documento novo, mandar consertar o liquidificador, que eu tô com o meu parado lá, hoje que eu consegui fazer com que ele voltasse a funcionar. Sabe essas coisinhas pequenininhas assim, mas tem um monte de coisa que a gente tem pra fazer no dia a dia, que são essas coisinhas chatas, que a gente fala, ai, não quero, que a gente fica procrastinando? Faz uma lista no bloco de notas hoje à noite de tudo que você sabe que precisa fazer dessas coisinhas chatas e que você ainda não fez. O que vocês vão fazer? Tendo isso no celular, no bloco de notas, você começa a fazer o que der, como? No intervalo das coisas. Intervalo entre uma tarefa e outra, eu vou agendar um médico. Intervalo entre uma tarefa e outra, eu vou levar esse negócio para consertar. Intervalo entre uma tarefa e outra. E quando você estiver na rua, abre esse bloco de notas. Ah, eu tô no supermercado, abri o bloco de notas. Nossa, tem que mandar arrumar o liquidificador. Lembrei que ele tá dentro do carro, já vou passar lá e deixar. Entende? Quando você tem esse bloco de notas no seu celular, você não fica enrolando. Você já tá na rua, você já olha e fala, não, já vou aproveitar e fazer isso. Facilita bastante a vida. É uma dica que funcionou bastante pra mim. Se vocês acharem que faz sentido, desempaca a vida aí. E, gente, eu sempre falo, desempaca essas tarefas chatas, porque isso aí ocupa espaço na nossa cabeça. Tá bom? Segunda ferramenta, já falei pra vocês. Tenham vários projetos diferentes, afazeres diferentes, coisas importantes diferentes. Porque a hora que você empacar em uma, você consegue ir pra outra. Ah, Dani, mas eu não terminei aquela. Mas você já fez alguma coisa, você produziu, você tava fazendo a outra. Então precisa ter vários projetos ao mesmo tempo aí. Terceiro, divida as ações. Então tudo que é muito longo, vocês vão deixar menor, beleza? Vão colocar aí até 30 minutos, 45 minutos no máximo. Quarta dica, gente, usa o tempo de ócio de vocês, que eu falei aqui, né? Que é uma das dicas para conhecimento de vocês. Então, por exemplo, terminei meus afazeres. O que eu vou fazer nesse momento de ócio? Vou ler um livro, vou assistir um documentário que faça sentido. Parou no meio do caminho, não consegue fazer as atividades. Vai assistir um documentário de espiritualidade, sei lá, alguma coisa, sabe? Faz alguma coisa, gente, para poder passar esse tempo de ócio aí com conhecimento. Anotei aqui, criatividade precisa de ócio, que é o que eu falei pra vocês. Às vezes a gente precisa ficar meio à toa mesmo.